Hoje vencemos o último dia do desafio do blog do Edu. A gente leu em 20 dias as leis propostas e hoje as ações de controle concentrado. Vou até tirar a música. Mas já com esse sentimento positivo de vitória, pode não vencer mais nada esse ano, mas o desafio do blog do Edu já venci. Então vou celebrar aqui com a internet, porque eu não sou obrigada. Eu comprei até um café para comemorar. Com que ser é carente, aí inventa mil coisas. Ai, Deus. Mas é isso. Então vamos à leitura das ações de controle concentrado. Parabéns para nós que vencemos esse desafio. Dia 20. Desafio do blog do Edu. As ações diretas de controle, elas são previstas na Constituição e regulamentadas em lei. Vamos ver a regulamentação da Constituição. O artigo 102, ele diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade, a famosinha ADI, de lei ou ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Artigo 36, porque sim, o artigo 36 também fala de ação de controle. E qual é a ação? A decretação de intervenção dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do PGR na hipótese do artigo 34, inciso 7, que é não observância dos princípios sensíveis, que é forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, e a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais compreendido a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então, nesse caso, dos princípios sensíveis, você também depende de uma representação de intervenção do PGR no STF. Artigo 103, que fala dos legitimados. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade 1. O presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal. 3. A mesa da Câmara dos Deputados. 4. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5º, o governador do Estado do Distrito Federal. 6º, o Procurador-Geral da República. 7º, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8º, partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Sendo que alguns têm legitimidade ampla e outros não. O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o PGR, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eles têm legitimidade ampla, eles não precisam comprovar a pertinência temática. Já a mesa da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa do DF, o governador do Estado ou do DF, eles devem comprovar a pertinência temática, assim como a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional deve também comprovar a pertinência temática. E alguns não têm capacidade postulatória, precisam de um advogado. Quais são?
o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, eles precisam de advogado. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Vale dizer que nem sempre o AGU vai defender. Por quê? A ADI, o AGU vai estar lá e vai defender a norma, via de regra. Mas a ADO, se a omissão for total, não há ato a ser defendido. Então o AGU não vai defender. Quando se tratar de ADO parcial, pode ser que ele seja chamado a defender que aquela regulamentação é suficiente. Mas se for ADO total, não tem como. Então, vamos seguindo, o parágrafo 4º está revogado. A Lei 9868, de 99, fala da ADI. Capítulo 1 da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo. Capítulo 2 da ação direta de inconstitucionalidade, seção 1 da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara, a mesa da Assembleia Legislativa ou mesa da Câmara Legislativa do DF, o governador do Estado, o governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, os legitimados que a gente já mencionou na Constituição, artigo 103. Parágrafo único vetado, artigo 3º. A petição indicará 1. Dispositivo de lei ou ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido. Do pedido em relação a cada uma das impugnações. 2. O pedido com suas especificações. Ele também vai indicar o pedido com as especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando for o caso, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Vale dizer que o plenário do STF decidiu que não é admitido o aditamento inicial da ação direta de inconstitucionalidade após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da União. Então, após o recebimento das informações e das manifestações do AGU e do PGR, não pode mais aditar inicial da ADI. Artigo 4º. A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas por quem? Pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 5º. Proposta ação direta, não se admitirá desistência. Então, não se admite desistência de ações do controle concentrado. Parágrafo único vetado. Artigo 6º. O relator pedirá informações aos órgãos e às autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias contados do recebimento do pedido. Então, eles têm esse prazo. E após eles apresentarem essas informações, não cabe mais, né,
aditar a inicial da ADI. Artigo 7º. Não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Vale dizer que o STF sempre admitiu a amicus curiae. E o CPC 2015, ele estabeleceu que o amicus curiae agora é uma intervenção de terceiros. No artigo 138 do CPC diz que o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, o objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Só que o STF entende que ele é um colaborador da corte, um amigo da corte, né? Vale só frisar, né, que é irrecorrível a decisão de que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Parágrafo 1º está vetado. Parágrafo 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, primeiro o AGU, depois o PGR, que deverão manifestar-se no prazo de 15 dias. Então, o AGU e o PGR têm 15 dias para se manifestar. Então, após as informações e as manifestações deles, não pode mais editar inicial. Artigo 9º. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento da matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência de informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2º. O relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais, aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3º. As informações, perícias e audiências a que se referem nos parágrafos anteriores serão realizadas nos prazos de 30 dias contados da solicitação do relator. As informações, perícias e audiências a que se refere o parágrafo anterior serão realizadas no prazo de 30 dias contados da solicitação do relator. Seção 2, medida cautelar em ADI. Então, medida cautelar em ADI. Artigo 10. Salvo no período de recesso. Então, ressalvado o período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, então é a maioria absoluta, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Então, eles deverão se pronunciar no prazo de 5 dias. Salvo período de recesso, a medida cautelar será concedida pela decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no 22, após a audiência, né, das autoridades, que deverão se pronunciar no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. O relator, julgando indispensável, se o relator julgar que é indispensável, antes de ele ouvirá o AGU e o PGR no prazo de 3 dias. No prazo de 3 dias. Eu só lembro do eleitoral, né? Que os prazos desesperados de 3 dias. Então, aqui é um prazo menor, prazo de 3 dias, para ouvir, se ele julgar indispensável, o AGU e o PGR.
Parágrafo 2º. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes do requerente e das autoridades dos órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma do regimento do tribunal. Parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir medida cautelar sem audiência dos órgãos e autoridades a qual emanou lei ou ato normativo impugnado. Então, ele pode, sem a audiência dos órgãos ou das autoridades, em caso de excepcional urgência. Artigo 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União, Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão, que vai publicar a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na seção 1 desse capítulo. Parágrafo 1º. A medida cautelar dotada de eficácia contra todos será concedida efeitos ex nunc, dali em diante, ex nunc, salvo se o tribunal entender que deve conceder eficácia retroativa. O tribunal pode entender de modo diferente, mas a medida cautelar, via de regra, ela tem eficácia contra todos, mas tem efeito ex nunc, a partir dali para frente, dali para frente. Ex nunc, dali para frente. Exceto se o tribunal entender que deva conceder eficácia retroativa. Parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Então, a concessão da cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente. Isso aí é o quê? Isso aí é o efeito repristinatório da decisão em controle concentrado. Isso porque o Brasil adotou a teoria da nulidade. Então, a lei, ela nasce... se a lei ela é inconstitucional, ela é inconstitucional desde a origem. Ela nasceu inconstitucional e ela não deve produzir efeitos. É como se você quisesse matar ela, né? Ela nasceu natimorta. Então, você não anula a lei, você declara a nulidade que já existia. Então, tem que expurgar do mundo jurídico todos os efeitos que ela colocou. Então, se ela revogou uma outra lei, então não existiu essa revogação. A outra lei volta a produzir efeitos. A repristinação, em regra, é proibida no direito brasileiro, é o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Vou até colocar aqui. Cadê aqui? Vou até colocar aqui. O artigo 2º da LINDB diz que veda a repristinação. Artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, veda a repristinação, salvo disposição de lei em contrário, ressalvado aqui, a lei revogada não restaura o que a lei revogadora tinha perdido. Então, aqui na ADI, no caso, tem esse efeito repristinatório que não se confunde com a repristinação e ele é aceito aqui no direito brasileiro. É o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Parágrafo 2º. A concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente. Olha, eu coloquei o comentário num lugar errado, né? Aplicado. Ctrl Z. Peraí. É isso. Artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de 5 dias,
submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá faculdade de julgar definitivamente a ação. Ele pode decidir que, em face da relevância da matéria e do especial significado da ordem, após as informações e as manifestações, após as informações das autoridades e tudo mais, das manifestações sucessivas do AGU e do PGR, que se dão no prazo de 5 dias, as informações no prazo de 10, o tribunal ele tem a faculdade de julgar logo, acabar logo com isso de uma vez por todas, julgar diretamente. Capítulo 2, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Seção 1, aliás, da admissibilidade do processo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os mesmos legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. A petição indicará 1. A omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. 2. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias de documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. Artigo 12c. A petição inicial inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedentes serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 12d. Proposta ação direta de inconstitucionalidade por omissão não se admitirá a desistência, não se admite desistência das ações de controle. Artigo 12e. Aplicam-se ao procedimento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, as disposições constantes da seção 1 do capítulo 2 dessa lei. Parágrafo 1º. Os demais titulares referidos no artigo 2 dessa lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Então, o prazo de manifestação do Advogado-Geral da União é 15 dias. O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias, após o decurso do prazo para informações. Seção 2. Da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos e autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão se pronunciar no prazo de 5 dias. Então, a maioria absoluta se manifesta, concede medida cautelar após a audiência dos órgãos e autoridades responsáveis, que devem se manifestar em 5 dias. Parágrafo 1º. A medida cautelar poderá consistir em suspensão da aplicação da lei ou ato normativo questionado. No caso de omissão parcial, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de provimentos administrativos ou ainda outra providência a ser fixada pelo tribunal, ou criatividade, ou suspende a lei ou ato normativo questionado no caso de omissão parcial, ou suspende os processos judiciais e administrativos ou a criatividade do tribunal. O relator, julgando indispensável, ouvirá o PGR no prazo de 3 dias. No caso da cautelar, é 3 dias, né? Que é mais urgente. 3 dias.
No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida pelo regimento do tribunal. Artigo 12G. Concedida a medida cautelar, o Supremo fará publicar, em seção do Diário Oficial da União, Diário da Justiça, a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar informações à autoridade ou órgão responsável pela omissão inconstitucional, observando no que couber o procedimento da seção 1, capítulo 2 dessa lei. Agora, da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Então, você dá o quê? Ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Parágrafo 1º. Em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Parágrafo 2º. Aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber, o disposto no capítulo 4 dessa lei. Capítulo 3 da ação declaratória de constitucionalidade. Seção 1 da admissibilidade do procedimento da ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 13. Podem propor... vale dizer aqui, né, que a ADI por omissão, ela dá ciência, né? Dá ciência da omissão ao poder por uma questão de separação de poderes, né? Mas quando se tratar de providências por órgão administrativo, aí fixa um prazo razoável, então é um prazo legal de 30 dias, só para fixar. ADO é diferente de mandado de injunção, porque o mandado de injunção ele é para parte ou para uma categoria. No caso concreto, você tem que estar violando questões de nacionalidade, exercício de algum direito em específico para a pessoa. Já na ADO, não. É um legitimado para o controle concentrado. Vai dizer que a mora legislativa está acontecendo. Então, pode ser qualquer norma, não vinculada só à nacionalidade, cidadania ou exercício de um direito, não. É qualquer norma que não foi regulamentada por política pública ou por lei. Então, vamos seguindo mesmo para o capítulo 3 agora, da admissibilidade do procedimento da ação declaratória de constitucionalidade. Podem propor ADC, ação declaratória de constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal, porque a ADC é só federal. Presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal e Procurador-Geral da República. No artigo 103, na verdade. Artigo 14. A petição inicial indicará 1. O dispositivo de lei ou ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. 2. O pedido e suas especificações. 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade. Artigo 15. A petição inicial inepta, não fundamentada, manifestamente improcedente, deverá ser liminarmente indeferida pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Proposta ação declaratória não se admitirá desistência. Artigo 17 vedado. Artigo 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Primeiro e segundo vetado. Artigo 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vistas ao PGR, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. 15 dias para o Procurador-Geral da República se pronunciar. Artigo 20.
Vencido o prazo do artigo anterior, o pronunciamento do PGR em 15 dias, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstâncias de fato ou de notória insuficiência de informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Então, poderá realizar essa audiência pública, ou então designar peritos ou comissão de peritos para emitir parecer. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar ainda informações a tribunais superiores, aos tribunais federais, aos tribunais estaduais, acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3º. As informações periciais e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias contados da solicitação do relator. Seção 2 da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória, consistente na determinação de que os juízes e tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo objeto dessa ação até seu julgamento definitivo. Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em sessão especial do Diário Oficial da União, a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda da sua eficácia. Então, o tribunal deve proceder ao julgamento de 180 dias, no prazo de 180 dias. Capítulo 4 da decisão na ação declaratória na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade, ADI e ADC. Artigo 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Então, tem que estar presentes 8 ministros, pelo menos, para iniciar a sessão. Esse é o quórum para início da sessão de julgamento. Artigo 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se, num ou noutro sentido, tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória. Então, 6 ministros se manifestarem dos pelo menos 8 presentes, 6 ministros se manifestarem num sentido, a decisão vai ser nesse sentido. Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar o comparecimento dos ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolatação da decisão num ou no outro sentido. Artigo 24. Proclamada a constitucionalidade. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Ou seja, ela julga nos dois sentidos, né? No caso, a ação
Pode acumular pedido de ação declaratória e ação pedido de declaração de constitucionalidade e declaração de inconstitucionalidade de dispositivos diferentes, pode acumular os pedidos. Mas também, se você pedir a declaração de constitucionalidade e o Supremo entender que é improcedente, ele vai declarar a inconstitucionalidade e vice-versa. Artigo 25. Julgada a ação, far-se-á comunicação à autoridade ou órgão responsável pela expedição do ato. Artigo 26. A decisão que declare a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em ação direta ou ação declaratória é irrecorrível. Então, a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, ela é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. O que pode acontecer é que você vai ter uma mutação constitucional, é que você vai ter uma alteração constitucional por uma emenda que é presumidamente constitucional, salvo se ela tiver violado cláusula pétrea. Então, você pode ter mudanças nesse sentido, mas via de regra não vale ação rescisória de ação declaratória ou de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. E a ação, a decisão final, a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade é irrecorrível, ressalvados os embargos de declaração. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento a ser fixados. Esse aqui é a modulação dos efeitos da decisão. Modulação dos efeitos da decisão, que também mitiga o princípio da nulidade no controle, porque se ela anula desde a origem, então ela nunca deve ter produzido efeitos. Porém, o STF entendeu que às vezes o prejuízo é maior. Por mais que a lei tenha nascido inconstitucional, ela vai gerar um nível de insegurança, de conflito, de confusões muito grandes. Até porque você criou uma lei, diz para fazer 1000 camisas amarelas. Essa lei era inconstitucional, formalmente. Ou materialmente, sei lá. Mas nesse caso seria formal. Aí você declarou a inconstitucionalidade desde a origem, mas as camisas foram produzidas, algumas foram produzidas. Aí o que você faz? Não vou pagar porque essa camisa não existe. O STF disse que essa lei era inconstitucional, essa camisa não existe. A lei não produz efeitos. Não existe isso. A lei produziu efeitos. Como ela produziu efeitos, então ele entendeu que para regular essas questões, esses eventuais problemas, essa lei editar, ainda que inconstitucional, por vício de competência ou qualquer outro vício, vício formal, vício material, é possível modular os efeitos. Mas qual quórum para modulação dos efeitos? É 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal para modulação dos efeitos. 2/3, que significa 8 ministros. 2/3 ou 8 ministros. 8 de seus ministros. O STF tem 11 ministros. Sendo que para declarar a inconstitucionalidade você precisa de 6 ministros. Mas para modular os efeitos você precisa de 8. A instauração, né, o quórum de instauração da sessão de julgamento da declaração de inconstitucionalidade precisa de 8 ministros. Mas para julgar constitucional e inconstitucional é 6. Agora, para modular os efeitos, precisa desses 8 ministros. Só para modular precisa dos 8. Então, se tiverem 8 julgando essa inconstitucionalidade, todos os 8 tem que ser a unanimidade que eles têm que modular os efeitos. Então, esperar
os outros para vir ver se é possível modular. Agora, vou ler aqui uma lição do Celso de Mello. Trata-se da denominada pela doutrina técnica de modulação dos efeitos da decisão, que, nesse contexto, permite uma melhor adequação da declaração de inconstitucionalidade, assegurando, por consequência, e conforme visto, outros valores também constitucionalizados, como da segurança jurídica, do interesse social, da boa-fé, da proteção da confiança legítima enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico. Artigo 28. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especializada do Diário Oficial de Justiça, do Diário da Justiça ou do Diário Oficial da União, a parte dispositiva do acordo. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Eficácia contra todos e efeito vinculante. Só para lembrar, interpretação conforme a Constituição é quando o Supremo estabelece a interpretação que está mais de acordo com a Constituição. Essa interpretação é que se deve dar àquele dispositivo. Declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto é quando ele aponta a hipótese que é incompatível. Então, todas as duas, a norma, por exemplo, ela tem várias interpretações, mas quando ele faz interpretação conforme, ele escolhe uma interpretação e diz, essa é a correta. Quando a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, ele diz a interpretação que é incorreta. Então, interpretação conforme, a interpretação, ele limita e diz uma que é correta. Declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto é quando ele diz a interpretação que não é constitucional. Essa interpretação aqui não pode. Então, ele restringe, mas restringe bem menos. Ele só restringiu uma interpretação, mas não mudou o texto, não fez nada e não declarou inconstitucionalidade. Só declarou inconstitucionalidade de uma interpretação. Agora, é isso. Mesmo nesse tipo de técnica de controle de constitucionalidade, a eficácia contra todos e efeito vinculante. Capítulo 5 das disposições gerais e finais. Artigo 29. O artigo 482 do CPC fica acrescido dos seguintes parágrafos. O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim requererem, poderão manifestar-se no incidente de constitucionalidade, observados os prazos e as condições fixados. Os titulares de direito de propositura referidos no artigo 103 da CF poderão manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional, objeto de apreciação pelo órgão especial, pelo pleno do tribunal, no prazo fixado em regimento, sendo-lhes assegurado o direito de apresentar memoriais ou de pedir a juntada dos documentos. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação dos outros órgãos ou entidades. Aqui também alterado, só para acrescentar mesmo os legitimados na lei. A Lei 8.185 era a lei que regulava a organização judiciária do DF e dos territórios. Agora a Lei 9882, que dispõe sobre a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação subsidiária de controle. Artigo 1º. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Parágrafo único. Caberá
também arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o que ela evita? Ela segundo o caput, ela objetiva evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público e também ela vai se destinar a 1. Quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, ela pode tudo. Anterior à Constituição, lei municipal, nenhuma ação de controle, nenhuma outra ação de controle pode se insurgir contra alguma ilegalidade em lei municipal, em lei ou ato municipal. E anteriores à Constituição, tampouco. Então, ela pode, tanto a lei ou ato normativo municipal, federal, estadual, e também os atos anteriores à Constituição. Artigo 2º. Podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 1. Os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. 2. Vetado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura da arguição ao PGR que, examinados os fundamentos do período, decidirá sobre o cabimento do juízo. Isso aqui perdeu o efeito, né? Porque o 2 está vetado, então não tem sentido esse pedido ao PGR. E parágrafo 2º, vetado, artigo 3º. A petição inicial deverá conter 1. A indicação do preceito fundamental que se considera violado. Então, a indicação do preceito fundamental. 2. A indicação do ato questionado. 3. A prova da violação do preceito fundamental. Então, tem que violar e tem que provar essa violação. O pedido e suas especificações. Se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4º. Petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou faltar algum dos requisitos prescritos nessa lei ou for inepta. Então, vai também ter indeferimento liminar, quando não for o caso de ADPF, e quando faltar alguns dos requisitos prescritos nessa lei ou for inepta. Parágrafo 1º. Não será admitida a arguição de descumprimento fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então, ela é absolutamente subsidiária. Se tiver outro ato para ser praticado, vai ser praticado e não vai ajuizar a DPF. Parágrafo 2º. Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo no prazo de 5 dias. Cabe agravo no prazo de 5 dias. Artigo 5º. O Supremo Tribunal Federal, por decisão de maioria absoluta de seus membros, poderá decidir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, é maioria absoluta para conceder pedido liminar na DPF. Parágrafo 1º. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave ou ainda em período de recesso, olha aqui, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar ad referendo do Tribunal Pleno. Então, ele pode conceder a liminar ad referendo do Tribunal Pleno. Parágrafo 2º. O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como a AGU e o PGR, no prazo comum de 5 dias. O prazo aqui é comum de 5 dias. Parágrafo 3º. A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento da
de processo ou efeitos das decisões judiciais ou qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes de coisa julgada. Parágrafo 4º vetado, artigo 6º. Apreciado o pedido liminar, o relator solicitará as... que foi isso? Apreciado o pedido liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias. 10 dias para as autoridades responsáveis pelo ato questionado apresentarem informações. Parágrafo 1º. Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes no processo que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos, para que possa emitir parecer sobre a questão ou ainda fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Poderão ser autorizados, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais por requerimento dos interessados. Artigo 7º. Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório com cópia aos ministros e pedirá dia para julgamento. Parágrafo único. O Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para as informações. Artigo 8º, aliás. A decisão sobre a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, somente será tomada se presentes à sessão pelo menos 2/3 dos ministros. Quantos? 2/3. 2/3 quer dizer 8. Ministros. Então, para iniciar a sessão de arguição de descumprimento de preceito fundamental, 8 ministros. Artigo 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades e os órgãos responsáveis pelos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Parágrafo 1º. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Parágrafo 2º. Dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário da Justiça ou Diário Oficial da União. Artigo 3º. A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário. Eficácia contra todos e efeito vinculante na DPF. Artigo 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado. Então, ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, essa modulação dos efeitos, ela é possível também a DPF, a modulação dos efeitos da decisão. E ela também exige o quórum de 2/3 dos membros do Supremo. Artigo 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Também não pode ser objeto de ação rescisória. Artigo 13. Caberá reclamação contra o descumprimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal na forma de seu regimento. Cabe reclamação contra o descumprimento de decisão proferida pelo STF na forma do regimento. Artigo 14. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.